Olá, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma mensagem de alerta para o povo de Deus. Nós vamos falar sobre um pecado que desagrada muito ao Senhor e que tem trazido muita destruição no nosso meio. É o pecado da imoralidade sexual. Eu vou te mostrar alguns exemplos do que o pecado pode fazer na vida do crente, na vida daquele que até mesmo é firme com Deus, porque todos nós estamos sujeitos a cair em tentações. Existe até uma frase que diz que os maiores santos estão sujeitos a caírem nos piores pecados. Então nós nunca podemos achar que estamos livres de cair nesse pecado da imoralidade sexual, mas nós devemos todos os dias vigiar e orar. Amém? E para nós começarmos essa mensagem, vamos meditar no exemplo de Davi. Davi era um homem de Deus, um homem consagrado ao Senhor. Deus o honrou e colocou ele como o rei de Israel. Um homem que tinha tudo a seu dispor, um homem que podia fazer o que quisesse, ele mandava e desmandava. Mas isso subiu ao coração dele e ele ele estava passeando pelo palácio, ele não quis estar na frente da batalha e é aí que eu já começo a ver o problema, é aí que o inimigo começa a trabalhar. Quando nós estamos cheios de si, quando nós não queremos mais pagar o preço, não queremos mais nos esforçarmos, lutarmos, nas batalhas do dia a dia, e nós começamos a achar, eu sou filho de Deus, eu mereço um tempo de descanso, um tempo de refrigério, Deus sabe o quanto eu lutei nesses últimos anos, e a gente começa a ficar com esse pensamento, E Davi decidiu não ir para a frente da batalha, não lutar mais. E ele estava passeando numa bela tarde, e de repente ele viu pela janela uma mulher tomando banho. Naquela hora, o coração de Davi bateu mais forte, porque aquela mulher era muito bonita. E aquilo que ele estava vendo era algo incomum, era algo escondido. E tudo que é proibido é mais gostoso. Então Davi, naquela hora, ele ficou olhando e olhando aquela mulher. E esse é o outro problema. Uma coisa é você olhar, você sentir atração. Todos nós somos movidos pela aparência. A Bíblia diz isso. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então é algo que está dentro de nós. Não é pecado você achar uma pessoa bonita, mas é pecado quando você olha 2, 3, 4 vezes e você começa a cobiçar aquela pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele viu aquela mulher, achou muito bonita e depois ele mandou trazer essa mulher até a presença dele e ele descobriu que aquela mulher era casada. E então Davi estava tão cego pelo pecado que ele tomou uma decisão. Ele pediu para o marido daquela mulher estar na frente da batalha do exército de Israel, justamente para aquele homem morrer. Davi ficou tão cegado pelo pecado que ele queria se deitar com aquela mulher e ele queria tomar aquela mulher para ele, mas aquela mulher era casada. Olha o que acontece, o pecado ele traz cegueira espiritual. E nós vamos ver a consequência disso, porque depois que Davi mandou aquele homem estar na frente da batalha, aquele homem morreu e Davi se deitou com aquela mulher. E daquele relacionamento nasceu um filho. Só que Davi ele ficou quieto. Depois que ele pecou, depois que ele fez toda essa desgraça, Davi ficou na dele, não contou para ninguém. Mas Deus, o Deus criador do céu e da terra, tinha visto toda a sujeira que Davi fez. Então Deus enviou um profeta para acusar o pecado de Davi, porque a Bíblia diz que Deus, ele nos ama, ele se compadece, assim como um pai se compadece do seu filho. E Deus disciplina os filhos a quem ama. Então Deus levou o profeta Natã, para disciplinar Davi. E quando o profeta Natã chegou até Davi, ele veio contando uma história muito interessante e aquilo fez com que Davi entendesse a mensagem, mas ele não enxergou que aquela história tinha tudo a ver com a vida dele. Tudo que estava acontecendo naquela fase de Davi estava descrito nessa história. E eu vou ler para você. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 1 ao 10. Olha o que está escrito. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre.
Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Olha isso, irmãos. Naquele momento, Natã contou aquela história de um homem que era muito rico, ele não precisava de nada, mas quando chegou um visitante na casa dele, ele foi lá na casa do pobre e pegou a única cordeirinha, a única ovelhinha que aquele homem tinha e matou. Naquela hora, Davi ficou com muita raiva e falou: esse homem é muito mau, esse homem merece morrer, pagar 4 vezes mais o que ele fez de errado. Então Natã falou: esse homem é você, Davi. Você tinha tudo a seu dispor, você se tornou rei de Israel. Deus fez maravilhas na sua vida e mesmo assim você foi lá, pegou a mulher daquele homem, um homem simples que amava a sua mulher, um homem de família, e você ainda mandou matar aquele homem. Olha que coisa terrível. Por causa disso, Davi, agora a espada não vai sair da sua casa, vai vir desgraça. E se nós continuarmos lendo esse texto, irmãos, nós vamos ver que o filho que Davi teve com aquela mulher, com Batseba, ele morreu. Então foi um preço muito alto, sabe? E é por isso que eu resolvi gravar essa mensagem. Eu conheço irmãos, pessoas que são da igreja, pessoas que conhecem a palavra, já tiveram tantas experiências, Deus tem abençoado, mas hoje essas pessoas estão envolvidas no pecado da carne, na imoralidade sexual. Então nós precisamos pensar 2 vezes, 3, 4, 5, antes de pecar, irmãos. Uma coisa é você olhar. Nós vemos que ali Davi, ele olhou aquela mulher. Seria como se fosse nos dias de hoje a pornografia. Você olha com seus olhos, você consome aquele conteúdo pornográfico. Isso já é algo muito ruim. Isso já é algo que te prejudica espiritualmente, te afasta de Deus e você precisa se arrepender. Você precisa lutar com todas as tuas forças, fugir da aparência do mal. Mas outra coisa é quando você comete aquele pecado, você se deita com uma pessoa. Eu sei que pecado para Deus, pecadinho, pecadão, não existe diferença, mas existem sim as consequências que são mais graves ou consequências mais leves. Um pecado de imoralidade sexual, ele pode destruir uma família, destruir vidas, ele pode trazer tanta destruição e nós precisamos fugir desse pecado, amém? Então pense muito bem antes de fazer qualquer besteira. E nós vamos ver um exemplo aqui também, o exemplo de José. José, ele fugiu da aparência do mal, porque a Bíblia diz que José, ele estava no palácio de Potifar e um dia a esposa de Potifar deu em cima de José. A esposa de Potifar começou a cantar José, começou a falar palavras sedutoras para aquele jovem. Tudo porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem um brilho especial. Nós temos um brilho que este mundo não tem. E nós precisamos vigiar, porque o inimigo quer apagar esse nosso brilho. Ele quer tirar de nós a santidade, tá bom? E eu quero ler com você rapidinho. Está lá em Gênesis capítulo 39, o versículo 6 ao 10. Olha o que está escrito. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha que exemplo, irmãos. José, ele podia fazer isso porque ele estava longe da casa dos seus pais. José estava numa terra distante, ele estava no Egito, ninguém ia ficar sabendo. Sabe aquele momento que você pensa, se eu pecar aqui, o pastor da minha igreja não vai ficar sabendo, os meus irmãos da fé,
Então isso se torna um facilitador, porque nós temos o medo, de sermos vistos pelas pessoas, nós temos medo de ser envergonhados diante das pessoas. Mas eu imagino que José naquele momento ele deve ter pensado, nossa, eu tive uma infância tão difícil, os meus irmãos me venderam como escravos, eu estou aqui sozinho no Egito, só eu sei o quanto é difícil a solidão, ficar esse tempo de solteiro. E outra coisa, eu tô novo ainda, com muita saúde, eu tô na flor da idade, eu tô com os hormônios à flor da pele. Então eu imagino que José pensou tudo isso naquele momento, mas ao mesmo tempo ele pensou, como eu posso fazer isso? Como eu posso desagradar a Deus dessa maneira? Porque se eu fizer isso, pode ser que os planos do Senhor para minha vida, eles vão se atrasar. Pode ser que eu venha impedir o agir de Deus na minha vida, então eu não posso fazer isso de modo algum. Eu vou correr risco de vida. E é interessante, irmãos, a gente observar que José, ele entendeu que todo pecado é pecado contra Deus. Ele disse, como eu poderia fazer algo que desagrade tanto ao Senhor? Então esse deve ser o nosso maior impedimento para não pecarmos. Não somente o fato de que as outras pessoas podem ficar sabendo um dia do que a gente fez, não. O que é pior, nós vamos desagradar a Deus. Então, meu irmão, você que está sendo tentado, saiba que a melhor forma de vencer o pecado é amar a Deus. Se você ama a Deus, você vai querer fazer as coisas que o glorifiquem. Essa é a melhor maneira de você vencer, mesmo quando não tem ninguém por perto, mesmo quando está ali na sua frente, o diabo já apresentou de bandeja para você todos os prazeres deste mundo. Mesmo assim você deve pensar dessa maneira, amém? Eu gosto muito de uma frase que o Agostinho disse, ele falou assim, ame a Deus e faça tudo o que você quiser. Vou repetir, ame a Deus e faça tudo o que você quiser. Sabe o que ele quis dizer? É que se você realmente amar a Deus como deveria, com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento, você só vai desejar fazer aquilo que agrada a Deus. Foi isso que Jesus disse em João capítulo 14. Ele disse assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então é simples assim, se nós amamos a Deus, nós vamos querer andar na presença dEle, nós vamos querer fazer o que agrada ao Senhor. Amém? E só para a gente finalizar, não quero tomar o seu tempo, eu quero ler o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 18 ao 20. Olha o que está escrito. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Eu me lembro que essa passagem me ajudou bastante, principalmente quando eu era solteiro, eu estava esperando no Senhor, eu já conhecia a palavra e eu sabia que se eu me deitasse com alguém fora do casamento, aquilo poderia destruir minha vida espiritual. Então eu me reservei, eu vivi em santidade, não foi fácil, irmãos. Muitas vezes eu cobicei, muitas vezes eu caí no pecado da masturbação, foi muito difícil, mas eu lutei e graças a Deus o Senhor colocou uma pessoa especial na minha vida. Eu me casei com a Thaís com 28 anos, virgem, porque antes de eu me converter, eu não tinha tido relações sexuais, eu me converti com 18 anos e hoje eu vejo a importância de eu ter me separado, a Thaís também se separou, nós dois nos casamos virgem. Foi algo que é impensável nos dias de hoje, porque o mundo está tão deturpado, a inversão de valores é tão grande, que hoje se você disser que está esperando no Senhor, pela pessoa certa, para ter relação sexual somente depois do casamento, as pessoas te zombam, as pessoas te criticam, as pessoas não concordam de maneira alguma, mas vale a pena, irmão, servir ao Senhor, vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus está vendo. Você pode achar que tudo está sendo em vão, e esperar em Deus não está resolvendo nada, mas saiba que o Deus Criador do céu e da terra, na hora certa Ele vai agir em seu favor. Na hora certa Ele vai atender aos desejos do seu coração, porque você está se deleitando no Senhor. E esta é a promessa de Deus, que se você quiser e você obedecer ao Senhor, você vai comer do melhor dessa terra. Deus vai te abençoar sobremaneira. Amém? E agora, meu irmão e minha irmã, eu quero fazer uma oração por você.
você que tem tido a relação sexual fora do casamento, você que não tem aguentado esperar no Senhor. Eu quero orar por você, talvez que já tenha caído nesse pecado e agora se sente tão culpado, se sente sujo, se sente indigno de receber as promessas de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, as promessas de Deus, elas são infalíveis. Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Foi isso que o apóstolo Paulo diz. Então, meu querido, receba a graça de Deus na sua vida. Você não merece nada, eu não mereço nada, eu não sou melhor do que você em nada. E eu estou aqui hoje falando para você porque Deus tem sido gracioso, misericordioso comigo. Porque se fosse por mim mesmo, eu já estaria no mundo, eu já estaria desviado há muito tempo. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós tropeçamos de várias maneiras. Mas Deus é fiel e Ele não deixará que a gente seja vencido pelo pecado se nós confiarmos nele e buscarmos a presença dele. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença para Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio. O Senhor não tem pedra nas mãos para nos atacar, para nos condenar. Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos fortalecer para que a gente não caia em tentação. Então, Senhor, eu intercedo agora pela vida de cada um daqueles que estão me ouvindo. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, de homens e mulheres de Deus que talvez estejam na prostituição ou talvez na pornografia. Senhor, como é difícil vencer a nossa carne, mesmo conhecendo a Tua palavra, mesmo orando muitas vezes, nós temos vontade de fazer aquilo que é mal. Senhor, aquieta o nosso coração, acalma a nossa alma, que a gente não seja levado pela emoção, pelo impulso, que a gente não venha dar ouvidos às pessoas que têm malícia no coração, que não querem saber do Senhor. Oh, meu Pai, tantos homens e mulheres de Deus envolvidos em relacionamentos, Pai, que só os afastam do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e nós estamos aqui declarando que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Se algo, meu Pai, está nos atrapalhando a buscar ao Senhor, que o Senhor possa tirar da nossa vida. Senhor, nós não queremos mais viver longe do Senhor, nós não queremos mais viver afastados, viver uma vida de pecado, Senhor. Nós queremos viver em santidade de uma vez por todas. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos a nossa fé firmes até o último dia da nossa vida, meu Pai. É em nome de Jesus, meu Pai, que eu oro e eu já te agradeço, porque eu creio que o Senhor perdoou os nossos pecados e que o Senhor vai nos fortalecer a partir de agora, para nós não voltarmos mais a um jugo de escravidão. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e me siga também nas redes sociais. Que Deus te abençoe.